Hoje, o objeto da nossa aula é bem diferente. Nós vamos falar na ação civil pública ainda, sim, mas os atos de disponibilidade que podem ou não ser praticados durante a ação civil pública. Especialmente, é possível a desistência? É possível transação na ação civil pública? E também vamos terminar a aula de hoje examinando os elementos objetivos da demanda, que são a causa de pedir e o pedido. Muito bem. Comecemos, então, sobre os atos de disponibilidade. Em primeiro lugar, quem pode dispor? A resposta é simples. Pode dispor o titular de um direito disponível. Notem que nesta resposta simples há dois requisitos inarredáveis. O primeiro deles, pode dispor o titular. Para poder dispor, é preciso ser titular do direito. O titular do direito, em princípio, é aquele que poderá ou não dispor, mas precisa ser titular. Mas não basta ser titular. O direito sobre o qual ele quer dispor precisa ser disponível. Porque há direitos dos quais nós somos titulares e sobre os quais nós não temos disposição, como a vida. Então, há direitos disponíveis, direitos indisponíveis. Para que haja um ato de disponibilidade, é preciso que quem exerça o ato seja titular do direito e o direito seja disponível. Vamos agora aplicar esse conceito genérico de disponibilidade para os interesses transindividuais. Quais são os interesses transindividuais? São os de grupo, classe ou categoria de lesados, especialmente os interesses difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Muito bem. Primeira pergunta. Quem é titular desses interesses? É muito simples. O titular dos interesses transindividuais são os indivíduos que foram lesados. Ou seja, os indivíduos que fazem parte do grupo, classe ou categoria de pessoas que foram lesados ou que podem e estão correndo o risco de serem lesados. Muito bem. Mas agora vem uma particularidade. Esses titulares do interesse material, que são os indivíduos, não são os titulares para a propositura da ação. As ações coletivas, as ações civis públicas, são propostas não pelos lesados, e sim por substitutos processuais. O que são substitutos processuais? São pessoas ou entidades ou órgãos que a lei incumbe de defender interesses alheios em nome próprio. Esta conceituação está no artigo 18 do Código de Processo Civil, que é a definição do legitimado de ofício, do legitimado extraordinário. Ele é um substituto processual. Por quê? Ele vai comparecer em nome próprio e vai dizer ao juiz claramente: eu não sou titular desses interesses, mas eu quero defender esses interesses. Os senhores vão dizer: mas isso é possível? Normalmente não. A regra é: o titular defende o seu interesse. É a legitimação ordinária. Entretanto, por exceção, vejam bem, é uma exceção, o ordenamento jurídico pode permitir que alguém que não seja titular defenda um interesse que não é dele. Isso ocorre em algumas hipóteses, como o gestor de negócios, como, especialmente, na tutela coletiva. Os senhores vejam que uma associação civil defende muito mais do que interesse próprio. Ela vai defender o interesse de cada integrante do grupo. Os senhores vão falar: mas o objeto dela, estatutário, é a defesa de cada integrante do grupo. Sim, ela também pode estar defendendo o interesse próprio. Mas na ação coletiva ela faz muito mais do que defender interesse próprio. Ela defende o interesse individual de cada lesado que faz parte do grupo. Tanto que, se ela ganhar a ação, o benefício patrimonial eventualmente obtido vai para o bolso de quem? Dos lesados individuais, e não para o bolso dela. Então, os senhores percebem que aqui já tem uma primeira dificuldade, que diz respeito à disponibilidade. Os titulares da ação não são titulares do direito material. Então, eles não têm poder de dispor daquilo que não é deles.
Você fala, mas a lei os autoriza a entrar em juízo e defender os interesses da lei. Sim, a lei os autoriza, em nome próprio, defender direito à lei. A lei não os autoriza a dispor do direito à lei. O senhor fala, bom, mas ao defender eles podem perder a ação. Sim, mas eles não estão dispondo. Dispor é abrir mão, é renunciar, é transigir. Nada disso o legitimado de ofício pode fazer em matéria de ação civil pública ou coletiva. Ou seja, eles não têm disponibilidade do conteúdo material da lei. Eles têm disponibilidade do conteúdo processual. É muito grande essa disponibilidade, porque o conteúdo processual envolve formular o pedido, que pode ser maior ou menor, envolve recorrer ou não, envolve desistir ou não de atos, termos processuais. Então, é um grande poder que o legitimado de ofício tem, mas não chega ao ponto de poder dispor do direito material que está em jogo. Os legitimados ativos à ação civil pública podem ser divididos em três tipos, três categorias. A primeira categoria são legitimados que eu chamaria de legitimados públicos. São o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal e os órgãos públicos com ou mesmo sem personalidade jurídica. Esses são os que eu chamo de legitimados públicos. Nós também temos, para a ação civil pública, alguns legitimados ativos que eu chamaria de legitimados privados. São entidades constituídas pela sociedade civil, como as associações, os sindicatos, as fundações privadas. E nós temos um terceiro tipo de legitimado para ação civil pública, que são órgãos da administração indireta, que eles não são propriamente legitimados públicos, porque eles, em alguma medida, eles compartilham algumas características das empresas privadas, como as empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem. São três os tipos de legitimado ativo. Ora, nós devemos distinguir entre eles o tratamento que devemos dar a eles no que diz respeito ao poder de fazer acordos, fazer transações na ação coletiva. Quanto aos primeiros, que são os legitimados públicos, a lei fez concessões com relação a eles. Ela admite que os legitimados públicos possam fazer termo de ajuste de conduta, acordo de não persecução civil. Em alguns casos, alguns órgãos máximos da administração podem fazer, inclusive, acordos de leniência. Já quanto aos segundos, que são os legitimados privados, esses a lei não deu a eles poder nenhum para transigir nem fazer acordo. O máximo que eles podem fazer na ação civil pública são atos de desistência, o que não obsta nem impede que outros legitimados assumam ou proponham aquilo que eles não quiseram fazer. E o terceiro tipo de legitimado, que são órgãos da administração indireta, alguns que têm personalidade semelhante à das entidades privadas, esses órgãos, eles não podem, a meu ver, transigir ou acordar em questões coletivas quando eles explorem atividade econômica de forma concorrente com empresas privadas. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Os senhores imaginem uma empresa estatal, ou da qual o Estado participe como acionista, como a Petrobras, por exemplo, que explora os produtos, a extração e os produtos de petróleo. Se nós dessemos a ela o poder de fazer termos de ajuste de conduta, acordo de não persecução civil, etc., nós estaríamos dando a uma empresa que concorre na atividade econômica privada, com outras empresas, inclusive, um poder que desequilibraria a concorrência, desequilibraria a economia de mercado. Então, nós temos que entender que quando a lei dá a alguns órgãos públicos alguns poderes especiais no processo coletivo, ela está se referindo à primeira categoria de legitimados ativos e não às demais que eu acabo de mencionar. E o Ministério Público?
Bom, o Ministério Público, em princípio, não há problema nenhum, ele é um legitimado público, ele está na primeira categoria. Só que, pela sua natureza, o Ministério Público apresenta alguns problemas especiais quanto à sua atuação no processo coletivo. Em primeiro lugar, nós precisamos definir se é um direito ou se é um dever que ele tem de agir, de recorrer, de tomar ou não um termo de ajuste de conduta, fazer ou não um acordo de não persecução civil. Isso daí é um direito que o Ministério Público tem ou é um dever? Alguns resolvem dizendo que é um direito-dever, mas essa é uma explicação que visa esclarecer, mas que não esclarece nada. Eu continuo sem saber se é um direito ou se é um dever. E nós vamos enfrentar isso agora. Ele pode ou não fazer acordos? Ele pode ou não pode arquivar as investigações? Para muitas dessas perguntas, talvez para todas, os senhores já tenham respostas. Até pelas suas vivências profissionais, os senhores sabem que ele faz acordos, que ele pode arquivar investigações, mas nós vamos dar aqui a fundamentação teórica e acadêmica para isto. E, inclusive, nós vamos discutir uma questão que é controvertida, se ele pode ou não desistir. E aí eu quero dizer, desistir, inclusive, de provas, desistir de ação, desistir de recursos. Todas estas potencialidades que o Ministério Público tem ou não tem, nós precisamos enquadrá-las dentro de uma fundamentação técnica para saber até onde vai esse direito ou até onde vai esse dever de agir. Agora, caso eu admita, ainda que moderadamente, que ele possa ou não propor uma ação, que ele possa ou não recorrer, fazer um acordo de ajuste de conduta, mas será que esta possibilidade não estaria violando aquele princípio chamado princípio da obrigatoriedade? Todos nós sabemos que o Ministério Público se rege por um princípio chamado da obrigatoriedade. Como é que eu vou explicar esses poderes de disposição para alguém que está subordinado à obrigatoriedade? Então, eu já falei sobre isso na aula anterior, os senhores me permitam rapidamente retomar o assunto e até aprofundá-lo no momento adequado, que é agora. O princípio da obrigatoriedade é aquele que impõe ao Ministério Público o dever de agir. Dever. É um dever. Eu não chamaria de direito de agir para o Ministério Público, é um dever. Esta é a minha concepção. Só que nós precisamos entender em que consiste esse dever, porque às vezes ele age, às vezes ele não age. Onde fica um dever que às vezes age e às vezes não age? Tem uma explicação. A explicação eu a encontrei em Piero Calamandrei. Calamandrei diz o seguinte: não se compreenderia que o Ministério Público, identificando uma hipótese em que a lei exija a sua atuação, não se compreenderia que ele se recusasse a agir. Calamandrei está certo. Este é o verdadeiro sentido do princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público está diante de uma hipótese. A hipótese está identificada. Identificada como? Existem provas que demonstram que aquele fato ocorreu. Existe uma lei dizendo que, se aquele fato ocorre, o Ministério Público deve agir. Ele tem que agir? Tem de agir. Ele é obrigado a agir. Se não agir, é uma falha, um defeito, um erro profissional, funcional. Ele tem de agir. Só que, vejam bem, a chave do problema está na identificação da hipótese. Ele tem liberdade para identificar ou não a hipótese, desde que o faça de maneira fundamentada. Não é uma hipótese arbitrária. Não é uma hipótese arbitrária. Tem que ser de uma maneira fundamentada. Eu me lembro de uma situação que eu vi faz muitos anos. Eu estava na Associação Paulista do Ministério Público e chegou um colega com uma cópia de um pedido de arquivamento de inquérito policial que dizia mais ou menos o seguinte, e ele leu em voz alta e os colegas ficaram perplexos.
o arquivamento dizia o seguinte: inquérito policial. Meritíssimo juiz, neste país em que o presidente da República fez isto, que o presidente da Câmara fez aquilo, que o presidente do Senado fez outra, este réu aqui, apesar de ter cometido um furto, foi preso em flagrante, a res furtiva estava em seu poder, não vou denunciá-lo. E foi isto. Foi isto que o indivíduo fez. Eu pergunto aos senhores, ele tinha independência funcional, sem dúvida. Ele podia fazer o que fez? Resposta, não. Ele não podia fazer o que fez. Ele identificou a hipótese. Qual era a hipótese? Houve um furto. O agente não era inimputável, não estava prescrito. As circunstâncias do fato estavam demonstradas na sua materialidade, a autoria estava determinada. Ele se recusou a agir. Então, vejam, naquela hipótese, a lei exige que haja uma imputação para a soberana apreciação do Poder Judiciário. Isto é a identificação da hipótese. Ele tem de agir. Outra coisa, vocês vão falar, bom, mas nesse caso ele disse que identificou a hipótese e não agiu, esse caso está bem. Mas e se ele não identificasse a hipótese? Bom, vamos supor o seguinte, que eu estou com um inquérito policial na mão, a perícia mostra que houve arrombamento. As testemunhas dizem que a coisa foi subtraída. O flagrante demonstra que o indiciado foi preso na posse da res furtiva imediatamente após a subtração. E o promotor diz que não vê provas para denunciar. Ele violou o princípio da obrigatoriedade? Violou. Você fala, mas ele não identificou a hipótese. Ele fraudou a discussão da prova. Se tem prova de materialidade, prova de autoria, ele não pode dizer que não viu. Então, é diferente quando, numa outra hipótese, há uma discussão se houve ou não houve fato, se aquele indivíduo é ou não é o autor, se a materialidade está ou não está configurada, e aí, se ele disser não identifico por tais fundamentos, aí temos que respeitar a decisão do promotor. Então, o princípio da obrigatoriedade é aquele que ilumina o dever de agir do Ministério Público. Ou seja, quando a lei, em tese, cria uma regra dizendo que em tal situação o Ministério Público deve propor ação, deve responsabilizar o causador do dano, ele é obrigado a agir, e nisto consiste o princípio da obrigatoriedade. Quais são os limites desse princípio? Afinal de contas, o promotor tem independência funcional. Como é que ele vai conciliar a sua independência com a defesa de um interesse que a lei incumbe a ele? Ora, eu volto a insistir. A independência funcional, o órgão do Ministério Público vai utilizar no momento em que ele vai identificar fundamentadamente, não é arbitrário isso, a hipótese de atuação. Agora, se ele errar nessa identificação, há controle. Como é que se controla o erro do promotor nesse caso? Bom, sobre o aspecto funcional, na área penal, nós temos um sistema. Na área civil, nós temos outro sistema. Vamos aqui cuidar da ação civil pública. Na ação civil pública, o sistema qual é? O órgão do Ministério Público diz fundamentadamente que não encontra fundamento para agir. Como ele faz isso? Dentro de um inquérito civil. Naquele inquérito civil, ele vai fundamentar por que ele não vê base para a propositura da ação. Ao fazer isso, ele vai, se ele for um órgão do Ministério dos Estados, ele vai encaminhar a sua promoção de arquivamento de inquérito civil para o Conselho Superior do Ministério Público. Se ele for um órgão do Ministério Público da União, ele vai encaminhar a sua promoção de arquivamento a uma das câmaras de coordenação e revisão. Embora a Lei da Ação Civil Pública, no artigo 9º, só mencione o Conselho Superior do Ministério Público, pela organização especial que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios têm,
baseado na Lei Complementar 75 de 93, quem vai apreciar se mantém ou não a promoção de arquivamento de inquérito civil na esfera do Ministério Público da União será uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público competente. Agora, às vezes há mais do que um problema funcional, às vezes há um problema disciplinar. Os senhores imaginem que o promotor arquivou indevidamente por algum motivo reprovável sob o aspecto disciplinar, corrupção, negligência, etc. Nesse caso, também há controle. Qual é o controle? Nos ministérios públicos locais, o controle é feito pelas corregedorias gerais do Ministério Público. E, a nível nacional, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Muito bem. Agora, eu quero distinguir o seguinte. Se é verdade que o membro do Ministério Público tem liberdade para identificar ou não a hipótese de agir, isso se aplica no exercício das suas atividades fim. Quais são as atividades fim do Ministério Público? São aquelas para as quais o Ministério Público foi criado pela lei. Então, quais são essas atividades fins do Ministério Público? São a defesa do regime democrático, a defesa do interesse social, todos, a defesa do interesse individual quando indisponível, a defesa do meio ambiente, do consumidor, o combate ao crime. São essas as finalidades do Ministério Público. Ele tem liberdade para identificar ou não de maneira fundamentada, mas, uma vez que ele identifica a hipótese para agir, não há mais liberdade. Aí ele tem que propor ação, ou interpor o recurso, ou apresentar a prova, exceto quando a própria lei diga que, mesmo identificada a hipótese, ele pode transigir, ele pode fazer um acordo, ele pode fazer um termo de ajuste de conduta. Muito bem. Agora, não podemos confundir a liberdade que o Ministério Público tem, os seus membros têm, melhor dizendo, no exercício da atividade fim, com a vinculação que ele tem no exercício da atividade meio. O que é atividade meio? O Ministério Público tem uma porção de atividades que não são finalidade do Ministério Público. Ele exerce diariamente, são atividades importantíssimas, mas não é para isso que a lei o criou. O senhor fala, mas o que ele poderia fazer que não é finalidade especial dele? Muito simples. Ele faz concurso de ingresso, ele precisa de promotores, então precisa fazer concurso de ingresso. Ele precisa pagar os promotores. Existem normas administrativas para ele prestar contas de despesas diárias, etc. Isso tudo são coisas importantes, necessárias para o funcionamento da instituição. Mas elas não são finalidade do Ministério Público. O Ministério Público não existe para isto. Ele faz isto. Ele precisa de fazer concurso, ele precisa de gastar corretamente o seu orçamento, mas nestas atividades meio, nesta a vinculação total. Aí não há aquela possibilidade do promotor falar, eu tenho independência funcional, eu faço o que eu acho certo e tal. Não. Aí ele inclusive, tem subordinação hierárquica na atividade meio. Então, o corregedor-geral manda fazer relatórios, tem que ser feitos. Não tem independência funcional, não vou fazer relatório nenhum. Falta disciplinar. Então, atividade fim é uma coisa, atividade meio é outra coisa. Muito bem. Agora, nós falamos em fins do Ministério Público. E quem é que estabelece as finalidades do Ministério Público? O próprio promotor? Isso seria arbitrário. Deliberação da promotoria, a promotoria se reúne e tal, faz uma deliberação. Plano de atuação funcional? Tem correntes que acham que sim. Eu acredito que não. Quem estabelece as finalidades do Ministério Público é a lei. A lei. As deliberações da promotoria são muito importantes, os planos de atuação funcional são recomendações importantes, mas a lei é que diz qual é a finalidade da atuação do Ministério Público. O senhor vai falar, mas essa introdução toda aí sobre o princípio da obrigatoriedade, qual a ligação com a matéria de hoje? Total. Nós estamos falando da disponibilidade na ação civil pública. Eu só vou compreender se o Ministério Público pode ou não pode desistir, fazer acordo, recorrer ou não, se eu souber
o que é o princípio da obrigatoriedade. E agora sabemos. Agora ainda resta uma última questão referente à atuação do Ministério Público. Eu sei o que é o princípio da obrigatoriedade, muito bem, mas eu quero saber se o Ministério Público está vinculado ou não a defender uma parte determinada. Por exemplo, o incapaz. Ele é obrigado a defender o incapaz? E se o incapaz estiver errado? Ele é obrigado a defender o meio ambiente? E se ele achar que não houve dano ao meio ambiente, como é que faz? Esta é uma questão também controvertida. Existem autores respeitabilíssimos, como Cândido Rangel Dinamarca, que entendem que o Ministério Público, quando está num processo em que haja incapaz, ele tem que defender o incapaz sempre, mesmo que o incapaz não tenha razão. Ele diz, mas ele está lá por isso, é porque o incapaz é incapaz. Eu falo, mas se o incapaz não tem razão, então não vá contra ele. Se não pode ajudar, pelo menos não o atrapalhe. Essa é uma posição, pode parecer aos senhores chocante. O Ministério Público, um órgão de defesa social, vê o incapaz pedindo uma coisa errada e não vai falar nada contra o incapaz. E tanto é assim que eu ousaria dizer aos senhores que a maioria dos promotores segue a corrente do Nelson Neri, que é também um grande expoente do direito, tanto quanto o Dinamarca, os dois foram promotores de justiça brilhantes. O Nelson Neri acha o contrário. Se o incapaz está errado, o promotor deve dizer que está errado e até recorrer contra o que o incapaz está pretendendo. Como é que eu me situo entre esses dois gigantes do Ministério Público, da doutrina, do processo civil? Eu, modestamente, tenho uma explicação para isto que diverge um pouco de ambos. Eu acho que ambos estão, até certo ponto, certos e até certo ponto errados. Só como é que os dois podem estar certo e errado? É que não são nos mesmos pontos que eles estão certos e errados. O Dinamarca está certo ao perceber a causa que traz o Ministério Público ao processo, é protetiva. E o Nelson Neri está certo ao dizer que o Ministério Público tem liberdade para se manifestar. Só que, agora entra a minha divergência do Dinamarca. O Dinamarca acha que se o incapaz estiver errado, eu não posso dizer isso como promotor, com respeito a ele, apesar dele dizer isso de maneira respeitável, eu diria, como disse, eu fui promotor há muitos anos, se o incapaz estivesse pedindo um absurdo, eu diria que aquilo é um absurdo, o incapaz está pedindo o campeão do Brasil. Não, o incapaz está certo. Não está certo, ele está errado. Agora, tem um ponto que o Nelson também se equivoca. Eu, como o Nelson, eu diria ao incapaz, a pretensão dele aqui não é justificada. Isso eu diria. Mas o Nelson recorre contra o incapaz. Eu diria o seguinte, depende se o incapaz ganhar uma coisa disponível para a parte contrária, quem tem que recorrer é a parte contrária. Se o incapaz ganhar uma coisa indisponível para a sociedade, aí eu recorreria. Então, vamos dar um exemplo. O incapaz não tem razão nenhuma em pedir a reivindicatória de um automóvel. Ele está pedindo a reivindicatória de um bem que não é dele, e a prova toda diz que não é dele. Eu até diria, a prova não confirma a pretensão do incapaz. O Nelson Neri diria isso também. O Dinamarca, não. O Dinamarca, ele diria, não tenho nada a dizer a favor do incapaz. Só que o juiz, erradamente, dá razão ao incapaz, contra toda a prova dos autos. O juiz se enganou. Muito bem. O Nelson Neri recorreria contra o incapaz. Eu não. Por quê? Os senhores percebem por quê? Falta de interesse para o Ministério Público em obter a reforma daquele julgado. Quando há um incapaz no processo, qual a causa que trouxe o Ministério Público ao processo? É o zelo pela eventual indisponibilidade de interesses do incapaz. Se o incapaz perder aquilo que é dele, o Ministério Público tem que recorrer. Tem que recorrer. Mas se o incapaz ganhar aquilo que não é dele, e se aquilo for disponível para a parte contrária, quem tem que recorrer é a parte contrária, maior e capaz, não o Ministério Público. É muito simples. Então, a minha resposta é a seguinte, o Ministério Público age vinculadamente à parte, ao incapaz? Resposta, não,
Exatamente. O Ministério Público está vinculado, sim, mas a defesa do interesse que o trouxe ao processo. Eu tenho que ver a causa. Qual a causa? Tem o incapaz do processo? Perfeitamente. Ele está lá para zelar para que os interesses do incapaz, caso existentes, não sejam objeto de disposição indevida pelo pai, pela mãe, pelo tutor, pelo curador e até pelo juiz. Então, ele está no processo para quê? Para zelar pela indisponibilidade. Identificou um dano à indisponibilidade? Ele tem que defender. Esta é a chave do problema. Muito bem. Agora que nós colocamos as nossas premissas sobre a disponibilidade e sobre o papel do Ministério Público no processo civil, vamos examinar especificamente a desistência da ação civil pública, e aqui entramos no núcleo da primeira parte da nossa aula de hoje. E o Ministério Público pode desistir numa ação civil pública ou não? Muitos respondem não, porque vem analogia entre a ação civil pública e a ação penal pública. Mas a verdade é que esta analogia entre a ação civil pública e a ação penal pública tem limites. A ação civil pública tem peculiaridades. Tem a tal ponto que a própria lei se encarrega, no artigo 5º, parágrafo 3º, de dizer que a associação civil pode desistir da ação. E se a desistência for infundada, o Ministério Público assumirá a promoção da ação. Então, a ação civil tem peculiaridades. A lei da ação civil pública, no artigo 5º, parágrafo 3º, permite à associação civil desistir, e se a desistência for infundada, o Ministério Público assume a promoção da ação. Qual a conclusão que nós tiramos? É muito simples. Se o parágrafo 3º do artigo 5º obriga o Ministério Público a assumir a ação se a desistência for infundada, a contrário senso, se a desistência for fundada, o Ministério Público não precisa assumir a ação. Então, há dois tipos de desistência da associação: a desistência fundada e a desistência infundada. A desistência fundada não obriga o Ministério Público a assumir a ação. As segundas desistências, as infundadas, obrigam o Ministério Público a assumir a ação. Muito bem, tiramos tudo o que é possível do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública? Resposta: não. Ainda tem mais uma consequência importantíssima para tirar desse parágrafo. Qual é a consequência? Nós já não tiramos tudo que tem desistência fundada e infundada, uma obriga a assumir, outra não obriga, tal, não. Não, mas tem mais uma coisa. É que existem desistências que são fundadas. E, embora a lei só tenha se referido às desistências fundadas da associação, nada impede que um outro colegitimado tenha proposto a mesma ação e, na mesma situação, ele faça uma desistência fundada, que também não obrigaria o Ministério Público a assumir a ação. Então, embora esse parágrafo cuide da desistência infundada da associação, nós temos que aplicá-lo analogicamente à desistência infundada de qualquer colegitimado. E os colegitimados afora a associação, eles também podem desistir? A meu ver, sim. Porque o mesmo motivo que levaria uma associação a desistir de uma ação civil pública poderia levar um colegitimado. Vamos imaginar uma hipótese. Quando que desistiria? Vocês imaginem que a associação propõe uma ação e ela propõe a ação e percebe que o pedido está mal endereçado. Ela pediu que pusesse um filtro naquela fábrica, quando, na verdade, ela acredita que o filtro não é suficiente, o ideal seria fechar a fábrica. O réu ainda não foi citado, ou mesmo citado, já até concorda com a desistência. Por que não desistir e propor a ação correta? Você fala, mas se ela não propuser? Mas existem colegitimados, existem mecanismos de controle. Isso pode ser uma desistência razoável. Uma ação mal proposta, muitas vezes, a desistência dela é um benefício e não um mal para a coletividade. Os colegitimados estão na mesma situação. E o Ministério Público
pode desistir ou não? Especificamente o Ministério pode ou não pode desistir? Pois bem, a posição clássica é não. O Ministério Público não pode desistir. Por que ele não pode desistir? Porque analogicamente no processo penal não pode. O professor Nelson Neri, e eu sigo também esta linha, nós entendemos que o Ministério Público pode desistir. Primeiro, por uma razão muito simples. Não há esta semelhança nesta questão da desistência entre a ação civil pública e o processo penal. Querem ver por quê? No processo penal, quem é o titular privativo da pretensão punitiva do Estado em matéria de ação penal pública? Quem é o titular privativo? O Ministério Público. Se ele desistisse, ninguém poderia fazer nada, porque ele é titular privativo. Acontece que a lei, para evitar pressões sobre o Ministério Público, riscos de desistências que levariam à impunidade, a lei diz, com todas as letras no Código de Processo Penal, é vedada a desistência, tanto da ação penal pública quanto do recurso pelo Ministério Público. Ele não pode desistir. Então, vamos aplicar isso analogicamente na ação civil pública. Não, porque os fundamentos que levaram à proibição na ação penal pública não existem na ação civil pública. A primeira diferença que existe entre ambas é que na ação penal pública a lei expressa em proibir a desistência. E na ação civil pública a lei não proíbe a desistência. Ao contrário, ela até regulamenta a desistência da associação civil, mostrando que há dois tipos de desistência, a fundada e a infundada, o que pode ocorrer, na mesma hipótese, com os demais colegitimados. A segunda grande diferença, e esta é absoluta, é que na ação penal pública o direito que está em jogo é o direito de punir do Estado. O ius puniendi. Quem é o titular desse direito? É o próprio Estado soberano. Que ele encarregue um órgão de fazer a acusação e proíba esse órgão de desistir é perfeitamente compreensível. Por quê? Porque esta desistência que o Ministério Público poderia fazer impediria o exercício do direito de punir do Estado. E o Estado não deu esse poder ao Ministério Público da desistência. Deu outros poderes, até na transação penal e tal, mas não a ponto da desistência. Já na ação civil pública, o risco não existe. Por quê? Porque os titulares do direito material são indivíduos e não o Estado. E os legitimados para agir são vários, e não só o Ministério Público. Então, se acontecesse de a associação desistir, de um Ministério Público desistir, qualquer colegitimado poderia assumir a promoção da ação, porque a legitimação na ação civil pública é concorrente e disjuntiva, ou seja, todos podem e um não exige a presença do outro, a concordância do outro. Muito bem, então, acho que nós estamos de acordo. Na ação civil pública, o Ministério Público pode desistir naquelas hipóteses fundamentadas em desistências que são fundadas e não nas desistências infundadas. Mas alguém precisa controlar essa desistência. Quem vai controlar a desistência quando é da associação? É o Ministério Público e os colegitimados. Mas, e quando a desistência é do próprio Ministério Público? Quem controla? Bom, o juiz controla? Eu diria aos senhores que, na prática, sim. Porque, como a desistência na ação civil pública em curso é dirigida ao juiz, não raro o juiz pode enxergar naquela desistência uma falha funcional do órgão do Ministério Público. Nesse caso, o que faria o juiz? Alguns mandam, por analogia, à redação originária do artigo 28 do Código de Processo Penal, que era uma maneira de permitir ao procurador-geral rever aquela decisão. Ele estaria errado. Esta analogia não pode ser com a lei penal. Tem que ser com o artigo 9º da Lei da Ação Civil Pública. Ele teria que encaminhar isto para um órgão de controle da ação civil pública. Quem é? O procurador-geral? Não. Na ação civil pública é o colegiado. Nos ministérios estaduais serão os conselhos superiores do Ministério Público
e no Ministério Público da União será uma das câmaras de coordenação e revisão. Mas essa solução, embora na vida profissional eu já tenha visto, eu já vi juízes fazerem isto, mas eu não gosto dessa solução. Ela não me parece técnica, não me parece correta, não me parece sequer aceitável. Por quê? Não é papel do juiz pedir para o autor continuar com a ação. Os senhores vejam a que nível nós chegaríamos se o juiz pede para o autor não desistir da ação. É isso que ele faz. Isso é um absurdo. Não é papel do juiz. Onde fica o equilíbrio, a isenção do juiz? Não. O juiz não deve fazer isso. Quem é que deve controlar a desistência da ação civil pública pelo Ministério Público, pela associação? São as partes. Por isso é que a legitimação é concorrente e disjuntiva. Então, se acontecer de o Ministério Público desistir de uma ação, e ele deve desistir fundamentadamente, desistência fundada. Mas, por absurdo, se ele fizer uma desistência infundada, uma associação, um colegitimado, assume a promoção da ação por analogia ao artigo 5º, parágrafo 3º da Lei da Ação Civil Pública. Muito bem. Então, nós já vimos o problema da desistência da ação. Agora vamos falar da desistência do recurso. Cabe desistência de recurso? Bom, tudo que nós dissemos até agora se aproveita. Mutatis mutandis. A Lei da Ação Civil Pública regula a desistência infundada ou o abandono da ação por associação legitimada. Caso em que a lei diz que ou o Ministério Público ou outro legitimado assume a promoção. Mas a Lei da Ação Civil Pública não regula a desistência ou abandono dos demais legitimados, nem a matéria de desistência de recursos. Muito menos ela faz referência à desistência do Ministério Público. Mas nós já vimos, e eu acredito ter convencido os senhores, que o tratamento que a lei dá no artigo 5º, parágrafo 3º, à associação, é o mesmo que se deve dar em jurisprudência, em doutrina, para a desistência ou abandono de qualquer colegitimado. E com relação ao Ministério Público, como eu já disse, para alguns ele não poderia desistir. Nós já refutamos essa teoria. A nossa posição coincide com a do Nelson Neri nos seus comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, não viola o princípio da obrigatoriedade. Ele é obrigado a não desistir se ele identificar a hipótese. Mas se ele não identificar a hipótese, se ele perceber que aquela ação está mal proposta, ele pode, evidentemente, desistir da ação, ou até mesmo de um recurso interposto que ele entenda que está prejudicado, que não tem razão de ser, que está equivocado. Lógico que ele assume uma responsabilidade muito grande. Há controles dos colegitimados, além do controle funcional, porque, evidentemente, o Ministério Público tem a sua corregedoria local, tem o Conselho Nacional do Ministério Público, e também ele pode, eventualmente, cometer improbidade na sua atuação funcional. Aqui, eu quero lembrar aos senhores o que já foi dito lá atrás. Os substitutos processuais na ação civil pública não têm disponibilidade do conteúdo material que está em jogo. Não tem. Mas eles têm disponibilidade do conteúdo processual da lide. E no conteúdo processual da lide, entre os aspectos que envolve, está a desistência da ação, do pedido, melhor dizendo, ou a desistência dos recursos. Agora tem uma questão prática final para colocar aos senhores. Uma vez feita a desistência nos autos de ação civil pública, o juiz poderia, não por discordância, não para perder a sua imparcialidade, mas por método, falar o seguinte: espera aí, se o promotor de justiça não pode nem arquivar o inquérito civil sem revisão do colegiado da instituição, como é que ele poderia arquivar ou desistir da ação, que é muito mais do que arquivar o inquérito civil, sem controle algum da própria instituição? Eu vou mandar os autos para o Conselho Superior do Ministério Público
nos estados ou por uma Câmara de Coordenação e Revisão no Ministério da União. O juiz pode fazer isso? Pode. Eu até pessoalmente, não como discussão com o autor, você não pode desistir por tais motivos, não. Eu digo assim, como método de trabalho. Se o juiz recebe um pedido de desistência, independentemente de ver a fundamentação, ele deveria ou não exigir uma ratificação do colegiado competente. Eu acho que essa ratificação, não como, volto a insistir, não como um pedido do juiz para a ação prosseguir, mas como uma ratificação de praxe, por analogia ao arquivamento do inquérito civil. Eu acho que essa ratificação seria razoável, oportuna. Qual é o meu argumento a respeito? É o seguinte. Os senhores imaginem um promotor de justiça que tem um inquérito civil na mão que ele gostaria de arquivar. Mas ele sabe que ele está em uma posição minoritária, que ele não tem fundamento correto para aquele arquivamento. E que, se ele arquivar, ele vai ser obrigado, sob pena de falta funcional, a mandar aquele inquérito civil ao colegiado competente, que vai, com toda certeza, mandar a proposição para um outro promotor, vai funcionar no caso. Ele, vamos dizer que não é um promotor eticamente correto, bem intencionado, isso é uma hipótese teórica, a gente tem que pensar em tudo, mas isso teoricamente pode acontecer. O promotor de má-fé, ele fala, se eu arquivar um inquérito civil, a ação vai ser proposta por outro promotor e eu fico fora do processo. Eu faço o seguinte, diz o promotor mal intencionado, eu proponho a ação civil pública e dela desisto. E ninguém vai me controlar isto. Muito provavelmente os colegitimados não vão fazer nada, porque os senhores sabem que uma associação civil, um colegitimado, tem grandes despesas e nem todos têm estrutura para acompanhar uma ação civil pública, que é bastante complexa. Então, o promotor estaria numa situação melhor propondo a ação e desistindo do que arquivando o inquérito civil. Esse raciocínio que eu acabei de fazer aos senhores, ele me parece que tem todo sentido. Mas não é isso que ocorre na vida profissional. Eu quero deixar bem claro aos senhores que a posição predominante, absoluta na vida profissional é a seguinte: a desistência do pedido ou do recurso é um ato processual que é controlado estritamente pelas partes e pelo juiz. Esta é a solução predominante na doutrina e na jurisprudência. Muito bem. Então, nós já falamos o essencial sobre a desistência na ação civil pública. Desistência do pedido, desistência dos recursos, quem pode, quem não pode, a posição peculiar do Ministério Público, etc. Agora, nós vamos mudar de tópico. Nós vamos falar sobre a transação na ação civil pública. A transação na ação civil pública também está intimamente ligada ao problema da disponibilidade do direito que está em jogo. Uma verdadeira e própria transação supõe poder de disponibilidade do conteúdo material da lide. Uma verdadeira transação só pode ser feita por quem? Pelos titulares dos interesses. Esse é um raciocínio solar, claríssimo. Só pode transigir quem pode dispor. Ora, nós sabemos que os substitutos processuais não têm disponibilidade do conteúdo material da lide, na ação civil pública. Eles têm disponibilidade do conteúdo processual. Eles não têm disponibilidade do conteúdo material. Então, em princípio, eles não podem transigir. A Lei de Improbidade Administrativa, 8.429 de 92, até era expressa no artigo 17 e parágrafo único. Ela chegava a dizer, hoje ela foi alterada, tem os parágrafos todos, mas ela chegava a vedar expressamente a possibilidade de transação. Entretanto, a lei acabou fazendo concessões por razões práticas, eu vou dizer por quê. E hoje se admite acordo de não persecução civil, até mesmo em ação de improbidade administrativa, até em andamento. Isso é fruto da Lei 13.964/19, chamado pacote anticrime. Isso nós veremos ainda hoje, um pouco mais adiante. Por enquanto,
vamos deixar esta questão do acordo de não persecução civil um pouco mais para frente e vamos examinar uma outra forma de acordo que já existia na Lei da Ação Civil Pública desde o Código de Defesa do Consumidor, que são os chamados compromissos de ajustamento de conduta, assim como o acordo de não persecução, são atenuações que a lei acabou impondo a impossibilidade de o substituto processual dispor do conteúdo material da lide. Ora, na redação originária da Lei da Ação Civil Pública não era previsto o compromisso de ajustamento de conduta. Mas, por força do advento do Código do Consumidor e de leis posteriores, o compromisso de ajustamento de conduta acabou sendo inserido na própria Lei da Ação Civil Pública. Esse compromisso de ajustamento de conduta, pela sua natureza intrínseca, ele não é uma verdadeira transação. Para que ele fosse uma verdadeira transação, seria necessário que houvesse atos de disponibilidade das duas partes. Os senhores vão ver que o termo de ajuste de conduta não é um ato de disponibilidade das duas partes. De um lado, uma parte aceita adequar sua conduta às exigências da lei, e de outro lado, o órgão público toma isto por termo. Ninguém pode chamar isto de uma verdadeira transação. A transação é um toma lá da cá. Isto não ocorre no termo de ajuste de conduta. Como eu defino a natureza jurídica do termo de ajustamento de conduta? Por que termo? É termo ou compromisso? A lei diz que é um compromisso de ajustamento de conduta que é tomado por termo. Então, muitos chamam de TAC, que é a abreviatura de termo de ajuste de conduta, porque ele é tomado por termo. Qual a natureza desse ato? Eu entendo que é um ato administrativo negocial que gera um título executivo extrajudicial. Os senhores poderiam objetar, mas se é um ato negocial, por que ele não é transação? Volto a insistir, ele não é transação, porque embora as partes do compromisso possam negociar termo, o momento, as condições, qual a conduta que vai ser ajustada, as consequências de não prosseguimento ou não propositura de ação, isso tudo pode ser ajustado. Mas não pode haver transação sobre o direito material que está em jogo. Então, nesse ponto, ele não chega a ser uma transação, embora tenha um caráter negocial. Volto a insistir que assim, isso já foi dito hoje, assim como nós sabemos o que é transigir, nós sabemos o que é dispor. Transigir é poder dispor. Os legitimados ativos da ação civil pública não podem dispor do conteúdo material da lide. Entretanto, aqui eu quero dizer aos senhores como é que surgiu a possibilidade da lei atenuar esse rigor da lógica. O fato aconteceu, foi naquela famosa passarinhada do Embu, de 1984, a que eu já aludi aos senhores na semana atrasada, quando eu tive aquela primeira aula inaugural sobre o que é a evolução, o nascimento, a origem da Lei da Ação Civil Pública. Eu lembrei aos senhores que o prefeito de Embu, em 1984, vejam que antes mesmo do advento da Lei da Ação Civil Pública, ele tinha ganho uma eleição, ele resolveu fazer um churrasco comemorativo, e ele fez um churrasco para os seus correligionários de 5.000 passarinhos da fauna silvestre. Ele foi processado pelo Ministério Público por uma ação civil pública, já tinha advindo a lei da ação civil pública nesse ínterim, e ele se defendeu, foi feita a prova, o juiz entendeu que estava configurada a materialidade e a autoria dos fatos, condenou, ele recorreu, transitou em julgado. Chegou na hora da execução, eu me lembro que naquela ocasião eu era assessor do procurador-geral. E o promotor de Embu telefonou para a Procuradoria-Geral perplexo. Por quê? Nós estávamos nos meados da década de 80, na segunda metade da década de 80. Ainda não havia Código do Consumidor. Ainda não tinha vindo o compromisso de ajustamento de conduta. Só havia a Lei da Ação Civil Pública que não dizia uma palavra sobre transação. Até pelo contrário, naquela
redação originária da Lei da Ação Civil Pública, nem desistência fundada ela não permitia para as associações civis. Vocês podem notar que o artigo 5º, parágrafo 3º, ele veio com o Código do Consumidor, a redação atual. A redação originária não falava em desistência infundada. Então, não havia uma disciplina legal para a questão que o promotor colocou. Ele queria saber se ele podia fazer um acordo com o prefeito na execução. E aí, me chamaram na assessoria. Doutor Hugo, tá, pois não, tem um promotor de Embu aqui no telefone, ele está perplexo com uma questão aí, e ele não sabe, o prefeito quer fazer um acordo na execução. O senhor atende o promotor? Eu falei, lógico. Eu peguei, ô colega, tudo bem? O que está acontecendo? Ele falou o seguinte, olha, Hugo, é o seguinte, aqui, o prefeito, você está acompanhando o caso? Eu falei, sim, caso famoso, estava nos jornais e tal. Ele falou, o prefeito foi condenado na ação civil pública. Foi feita a liquidação. Foi feita uma perícia. Apurou-se o valor que ele vai ter que pagar de indenização. Essa indenização vai para um fundo. Só que o prefeito não tem esse dinheiro para pagar de uma vez, e ele quer fazer um acordo. Posso ou não posso fazer o acordo? Os senhores que estão nesse curso de graduação, o que os senhores responderiam ao promotor? Veja o que eu respondi a ele. Falei, colega, o Ministério Público nessa ação não é o titular do direito material. Ele não pode abrir mão do direito material. Se o prefeito for condenado a 10, ele vai ter que pagar os 10. Mas ele não tem o dinheiro para pagar isso de uma vez. Eu falei, então ele paga aos poucos, com juros de correção monetária. Isso você pode fazer um acordo e pôr no papel e o juiz pode homologar. Você fala, mas está fazendo um acordo? Vejam bem, pense um pouquinho. Nós temos que ceder à realidade. O que é a realidade? Eu, na verdade, não estou abrindo mão de nada. Nada. Porque se o prefeito não pagasse e demorasse 1 ano para ser executado, ele iria pagar aquilo com o principal, mais juros de mora, mais correção monetária. É isso que eu estou propondo ao promotor pôr no papel e o prefeito pagar em parcelas aquilo que ele não tem dinheiro para pagar de uma vez. Ele aceitou a minha sugestão, pôs no papel e foi assim que a questão foi resolvida. Mas isso despertou a nossa atenção para uma falha da Lei da Ação Civil Pública. Qual era a falha? A Lei da Ação Civil Pública, muito bem intencionada, nós estávamos em meados da década de 80, na segunda metade da década de 80, nós precisávamos prever um mecanismo de autocomposição da lide. E isto veio quando? No Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor fez concessões na Lei da Ação Civil Pública, criando exatamente o compromisso de ajustamento de conduta, que é uma maneira pela qual o órgão público legitimado colhe do causador do dano um compromisso de que ele vai adequar sua conduta às exigências da lei, tomando isso por termo. Agora, atenção, ao contrário da ação civil pública, que pode ser proposta por órgãos públicos legitimados e até por entidades privadas, como associações civis, sindicatos, já o compromisso de ajustamento de conduta, não. O compromisso de ajustamento de conduta só pode ser tomado por um órgão público legitimado. Qual é a finalidade, o objeto desse compromisso de ajustamento de conduta? É que o causador do dano possa adequar a sua conduta às exigências da lei. O que é conduta? Sua obrigação de fazer ou não fazer. Não era objeto da Lei da Ação Civil Pública, nem do Código do Consumidor, que instituiu esta regra, esse parágrafo, no artigo 5º, não era objeto da lei permitir acordos pecuniários. A intenção do legislador foi a adequação da conduta às exigências da lei. Vejam bem a preocupação do legislador. Não é dispor de dinheiro, não é da quitação para o causador da lesão material, e sim para que ele faça com que a sua conduta volte a ter adequação às exigências da lei. Muito bem.
Quais são as consequências desse ajuste de conduta? Ele gera um título executivo extrajudicial. Ele terá cominações. Por meio de uma obrigação de fazer, ele vai assumir a responsabilidade, inclusive patrimonial, por sanções, caso ele descumpra a obrigação a que ele se comprometeu. Com o passar do tempo, com a experiência profissional, com a atividade forense, nós vimos, com o passar do tempo, que na prática, novamente a prática sempre supera a teoria, começaram a surgir acordos com ampliação de objeto. Começou a surgir acordo para pagar a quantia certa, para, além da adequar a conduta, pagar uma multa para o fundo, etc. Então, neste caso, os senhores percebem que, primeiro, a lei da ação civil pública não tinha falado nada sobre a possibilidade de autocomposição da lide. Já o Código de Defesa do Consumidor introduziu um acréscimo, já atendendo às exigências práticas da jurisprudência. A jurisprudência continuou incidindo. E mais, o que aconteceu? Novas leis fizeram também concessões. A lei seguinte que cuidou deste problema foi a lei que estabelece a responsabilidade de pessoa jurídica, a Lei 12.846 de 2013, que criou os chamados acordos de leniência com as pessoas jurídicas. Como é que funcionam esses acordos? A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública, na esfera federal é a Controladoria Geral da União, a CGU, ela chama o responsável pela pessoa jurídica e vê se ele quer aceitar um acordo. Esse acordo de leniência pode levar à redução das sanções administrativas e da multa, mas ele não obsta à responsabilidade individual dos dirigentes e administradores e muito menos exime, dispensa a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Os senhores vejam que tem sido uma preocupação do legislador desde 1985 em que não haja uma disponibilidade do conteúdo material da lide. Por quê? Por uma razão muito simples. São direitos transindividuais. Mais recentemente, o pacote anticrime, a Lei 13.964 do ano passado, alterou finalmente o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Esse parágrafo 1º, que era o que impedia transação ou acordo na ação civil pública de improbidade, esse parágrafo 1º já tinha sido objeto de tentativa, mais de uma vez, de ser aniquilado, até por medida provisória. Mas essa tentativa de 2015 não teve sucesso. O parágrafo único que proibia continuou em vigor até o ano passado, onde foi feita uma lei cuja vigência começou agora esse ano, alterando o parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, admitindo finalmente acordos de não persecução civil, sobre o qual ainda hoje nós falaremos logo mais. Por enquanto, vamos terminar o que estávamos falando sobre o ajuste de conduta. Muito bem. Então, a lei permite o ajuste de conduta e também o acordo de não persecução, que nós, por enquanto, vamos deixar um pouquinho para frente. Vamos agora terminar o assunto do ajuste de conduta. Quem pode tomar o termo de ajuste de conduta? Quem pode? Em primeiro lugar, há um grupo que pode incontroversiamente. Quem? São os órgãos públicos legitimados com ou sem personalidade jurídica. Como o Ministério Público não tem personalidade jurídica, mas pode tomar o termo. A União, Estado, município, Distrito Federal tem personalidade jurídica. Outros órgãos públicos, como, por exemplo, os PROCONs, eles podem tomar o compromisso de ajustamento de conduta. Isso é incontroverso. Quem não pode? As associações civis, os sindicatos, as fundações privadas. Embora eles sejam legitimados para tutela coletiva, eles não são legitimados para tomar compromisso de ajustamento de conduta. O terceiro grupo é aquele grupo ao qual eu já fiz referência no começo da nossa exposição de hoje, sobre órgãos do qual o Estado participa. São da administração indireta.
E esses podem ou não podem tomar compromisso de ajustamento de conduta? Aqui há uma discussão. Alguns acham que eles são órgãos públicos legitimados. Eu acredito que não. Não é assim. Nós não podemos tratar o terceiro grupo de uma maneira indistinta. Nós temos que distinguir a situação deles. Quando uma fundação pública, mais ainda, as empresas públicas, sociedade econômica mista, elas muitas vezes exploram a atividade econômica em condições equivalentes da atividade empresarial. Nesse caso, eles não podem tomar compromisso de ajustamento de conduta. Por quê? Porque isso daria a eles uma vantagem sobre a atividade empresarial em relação aos seus próprios concorrentes. Agora, quando eles prestam serviço público, verdadeiro e próprio, como as autarquias, as fundações públicas, não há mal nenhum que eles tomem compromisso de ajustamento de conduta. Então, nós temos que fazer essa distinção. Lembrando sempre que, embora o inquérito civil seja um instrumento privativo do Ministério Público, o termo de ajuste de conduta não é privativo do Ministério Público. Ele é compartilhado pelos órgãos públicos legitimados, exceção feita aos órgãos dos quais o Estado participa, mas que são órgãos que exploram a atividade econômica em condição equivalente à da atividade empresarial. Muito bem. Agora eu vou falar aos senhores de uma coisa que muitos dos senhores nunca ouviram falar, mas é uma coisa corriqueira no Ministério Público Paulista. É o seguinte, são os chamados compromissos preliminares. Eles são previstos na súmula 20 do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Qual é o problema desses compromissos preliminares? Como é que eles surgiram? É muito simples, eu vou contar aos senhores como surgiram, porque eu era conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público e eu propus, inclusive, esta solução que acabou prevalecendo e resolveu o problema. Qual era o problema? O problema é que alguns promotores de acidente de trabalho me procuraram, na época, e me disseram o seguinte: Hugo, nós estamos com um problema aqui. Nós temos empresas que estão com várias irregularidades em matéria de saúde coletiva. E nós estamos investigando essas irregularidades por meio de inquérito civil. E são, digamos, 10 irregularidades sérias, importantes. E o causador, o dono da empresa, esteve aqui. Ele concorda com a gente em 5, mas ele não concorda com as demais. Com as demais, ele concorda que a gente entre na justiça e o juiz decide. Mas em 5 ele está disposto a resolver o problema. Só que nós temos um problema a mais, diziam aqueles promotores que me procuraram. É o artigo 112, parágrafo único da Lei Estadual do Ministério Público Paulista, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. O que essa lei dizia? Ela dizia o seguinte, que o compromisso de ajustamento de conduta, ou melhor, perdão, que o inquérito civil precisava ser arquivado pelo Conselho por compromisso de ajustamento de conduta ter eficácia. Exatamente isso. E ele não queria, os promotores não queriam, nem podiam arquivar o inquérito civil, porque havia 10 problemas em jogo, dos quais só 5 estavam resolvidos. Eles queriam continuar com o inquérito com relação aos pontos que não estavam resolvidos. Como fazer isso? Então, nós criamos uma solução para esse absurdo artigo da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público. Por que eu disse absurdo? Por uma razão muito simples. A Constituição dá ao Ministério Público iniciativa de lei, mas não sempre. O Ministério Público tem iniciativa de lei para a criação de cargos. O Ministério Público tem iniciativa de leis para a organização do Ministério Público, atribuições e seu funcionamento. O que esse artigo está fazendo? O artigo 112, parágrafo único. Ele estava dispondo sobre quando se tornaria eficaz um título executivo extrajudicial. Foi isto que ele fez. Ele estava legislando sobre processo civil. Ele estava legislando o artigo 112, parágrafo único, sobre em que momento um título executivo extrajudicial seria eficaz ou não seria eficaz. Ora,
Isso ele não pode, uma lei estadual não pode fazer isso, é um absurdo, mas fez. Fez e está em vigor até hoje. Mas como é que nós contornamos esta impropriedade técnica? De uma maneira muito simples. Eu entendi que no inquérito civil, em que se apuram 10 fatos, dos quais 5 permitiram autocomposição, houve acordo parcial que leva a um arquivamento parcial do inquérito civil. O que o Conselho vai fazer? Ele vai homologar aquele arquivamento parcial, o inquérito continua, de maneira que resolvemos o problema. Então, o que são esses compromissos preliminares? Os compromissos preliminares são termos de ajuste de conduta válidos, perfeitamente válidos, há um acordo de vontade, adequação de conduta, obrigação de fazer, sob pena de cominações, sob pontos incontroversos. Os que ainda estão controvertidos continuam sendo objeto do inquérito civil e eventual propositura da ação, se necessário. Questões que surgem sobre o termo de ajuste de conduta. Uma das questões que os senhores vão encontrar na vida profissional é uma questão terminológica. Se os senhores procurarem, eu vou esperar o relógio bater para o som não atrapalhar. Se os senhores tomarem a palavra compromitente e compromissário, os senhores vão notar que muitos profissionais do direito procuram usar no termo de ajuste de conduta as expressões equivalentes aos compromissos de compra e venda, onde nós temos o compromitente e o compromissário. E eu já vi muitos termos de ajuste de conduta mencionando que o órgão do Ministério Público que tomou o compromisso era o compromitente. Está errado. Compromitente, no termo de ajuste de conduta, é aquele que se compromete. Ele é compromitente. O órgão público, ele não é compromitente. O órgão público é o tomador do compromisso. Esta é uma questão terminológica de propriedade técnica. Quando é que começa a eficácia do compromisso de ajustamento de conduta? Eu já disse aos senhores que o artigo 112, parágrafo único da Lei Complementar Estadual Paulista 734, de 1993, diz que a eficácia do compromisso de ajustamento de conduta só surge no momento em que o arquivamento do inquérito civil é homologado. Eu já disse que a lei estadual não poderia ter feito isso. Ela está legislando sobre momento de formação de um título executivo, coisa que não é objeto de lei de organização de Ministério Público. Mas eu sei por que a lei fez isso. A lei paulista, até não estou desculpando, eu estou explicando um erro que já foi feito. A lei orgânica estadual do Ministério Público pensou o seguinte, o legislador pensou o seguinte: se o promotor tomar um termo de ajustamento de conduta do causador do dano, vamos dizer, uma fábrica está poluindo, ele chama o causador do dano, o dono da fábrica, e fala: olha, eu vou entrar com uma ação aqui para pedir para fechar a sua fábrica. O dono fala: não, doutor, o que eu posso fazer? O senhor pode parar a poluição, existem filtros e tal. Ah, tá bom, então vamos combinar um filtro aqui, eu ponho o filtro e o senhor não entra com a ação. Tá bom. Muito bem. Ele faz o compromisso e põe o filtro. Aí os autos vão para o Conselho, e o Conselho não homologa o arquivamento do inquérito civil porque acha que o filtro é insuficiente e manda propor ação para fechar a fábrica. O causador do dano fala: mas como? Eu estou traído pelo Ministério Público, fui surpreendido pelo Ministério Público, o Ministério Público faz um acordo comigo por um órgão, e o outro órgão não aceita o acordo, manda acionar. Eu não teria posto o filtro se eu soubesse que o filtro não era suficiente. Esta foi a preocupação da legislação paulista. Ela quis resolver esse problema. Mas ela errou da maneira como ela resolveu. Essa preocupação é justa. De fato, o causador do dano não teria segurança nenhuma em fazer um acordo com o promotor, que pode não ter eficácia nenhuma se o Conselho não homologar o arquivamento. Então, a lei disse: olha, só vale se homologar o arquivamento. Então, a intenção da lei, até reconheço, foi boa.
Ela só não poderia ter feito dessa maneira. Mas como fazer, então? A solução é muito simples. Quem vai dispor sobre o momento do início da eficácia do compromisso de ajustamento de conduta? Quem é? É o próprio termo. Eu sou o promotor da comarca. Eu chamo o causador do dano, falo, seu fulano, na mesma hipótese, a sua fábrica está poluindo, para não precisar entrar com uma ação para fechar a sua fábrica, o senhor põe um filtro. A perícia diz que é o filtro tal, o senhor concorda em pôr esse filtro? Ah, doutor, concorda, é melhor do que fechar a fábrica, tá. Então vamos fazer um termo, vou pôr o filtro amanhã. Eu falo, não, peraí, agora é que entra. Vamos pôr aqui no compromisso que o senhor terá 30 dias ou 60 dias para pôr esse filtro a partir da homologação do arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público. Essa é a sua garantia. Ah, tá bom, doutor, tá bom. Porque eu quero avisar o senhor, o Conselho pode achar que esse termo não é satisfatório. Ele pode mandar a procuração, mas pelo menos o senhor não vai ter uma despesa inútil. Ah, doutor, muito obrigado. Pronto, essa é a solução. O senhor fala, mas então é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quem vai definir o início da eficácia do termo de ajuste de conduta são as partes, e não o Conselho Superior do Ministério Público. Se as partes quiserem diferir o início do cumprimento para depois da homologação do acordo, isso é perfeitamente cabível que elas o façam. Mas nada impede, em tese, em que eles cumpram ou façam desde já como achem melhor fazer, como melhor lhes aprover. Agora tem um outro aspecto muito interessante. E se houver discordância dos colegitimados? É possível que o prefeito faça um termo de ajuste de conduta com o causador do dano muito generoso. Afinal de contas, o dono da empresa investiu na campanha do prefeito, o prefeito tem uma grande amizade com o dono da empresa, e o prefeito pode ter combinado com o causador do dano que ele vai pôr um filtro na chaminé daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. E a comunidade vai ter que ficar 50 anos esperando, parada, sofrendo com a poluição, porque o termo de ajuste de conduta, formalmente perfeito, tudo em ordem, foi lavrado entre as partes, o prefeito é o representante máximo do município, que é um dos órgãos públicos legitimados, ele pode tomar esse termo. E aí, como é que faz? Então, eu quero dizer aos senhores o seguinte, a minha interpretação sobre essa matéria é que, se houver discordância dos colegitimados, os colegitimados podem agir. Por quê? Volto a lembrar aos senhores o começo da nossa exposição de hoje. Aqui nós não estamos cuidando de direitos das pessoas que estão fazendo o acordo. Nós estamos cuidando de direito de pessoas que não estão sentadas naquela mesa fazendo aquele acordo. Nós estamos cuidando de indivíduos que estão sendo substituídos processualmente pelo legitimado ativo, pelo órgão público legitimado. Então, ele não tem o poder de fazer um acordo prejudicial à saúde da população por 10, 20, 50 anos e ninguém pode fazer nada, porque ele fez um acordo formalmente perfeito. Outra questão, é preciso homologação do termo de ajuste de conduta pelo colegiado competente do Ministério Público? Resposta, a rigor não. A rigor não. Nada impede que as partes façam esse compromisso de ajustamento de conduta até mesmo sem o conhecimento do Ministério Público. Por exemplo, o prefeito pode tomar esse compromisso, o PROCON pode tomar, um órgão estadual pode tomar esse compromisso e o Ministério Público pode nem participar desse compromisso. Então, não há obrigação de homologação desse compromisso. Agora, o que há é uma conveniência de que, se o termo for tomado por um órgão do Ministério Público, não que ele seja homologado, mas ele muitas vezes vai levar um arquivamento total ou parcial do inquérito civil, que este sim precisa ser homologado pelo colegiado competente do Ministério Público. Agora chegou a questão fundamental, que me parece que já está óbvia a esta altura. Quais são os efeitos do compromisso de ajustamento de conduta? A meu ver, é uma garantia mínima em favor da sociedade. Vocês vão dizer, mas que garantia tem o causador do dano de fazer um acordo que vai ser considerado uma garantia mínima? A garantia que ele tem é fazer um bom acordo, um acordo honesto, decente, correto.
vai pôr um filtro bom que vai resolver o problema da poluição. Porque se ele fizer um acordo, seja lá com quem for, que não resolve o problema da poluição, ele está sujeito à propositura da ação e à decisão do magistrado que vai aplicar, com a força da soberania do Estado, a lei e garantir à coletividade o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, que não pode ser postergado, nem pode ser dispensado por um acordo infeliz feito por uma autoridade administrativa que poderia estar comprometendo gerações atuais e até gerações futuras. Então, a meu ver, a garantia que o termo de ajuste de conduta é uma garantia mínima. Ela vale. Ela pode ser executada? Pode ser executada. Mas nada impede que algum colegitimado demonstre ao juiz que aquele termo não resolve o problema coletivo que foi colocado. Exemplo, um dano ambiental cujo termo de ajuste de conduta não resolveu. O problema foi posto o filtro, mas a poluição continua ou até piorou. O cumprimento e a rescisão do compromisso de ajustamento de conduta, muitas vezes, tem que ser, se forem tomados pelo Ministério Público, eles são acompanhados pelo órgão do Ministério Público. E a rescisão dele é feita como os atos jurídicos em geral, por ações de nulidade ou de anulação. O acompanhamento, se é feito pelo Ministério Público, é por meio de comunicação do Conselho Superior do Ministério Público. Quais são as características do compromisso de ajustamento de conduta? Em primeiro lugar, para que ele possa ser tomado por termo, ele precisa consistir numa obrigação certa e determinada. O que é uma obrigação certa e determinada? Isso é importante, meus senhores. Guardem isso, que isso vale a pena. Os senhores suponham, por exemplo, que eu tenho uma fábrica que está poluindo. Eu chamo o dono da fábrica e falo, senhor fulano, o senhor precisa parar com a poluição. Ah, doutor, então eu vou parar. Então vamos fazer um termo aqui, que o senhor se compromete a não poluir mais. Perfeitamente, doutor. Então, isso é um termo de ajuste de conduta? No papel só, mas isso não tem eficácia executiva nenhuma. Porque a obrigação não é certa nem determinada. Vocês querem ver por quê? Uma obrigação certa é na sua existência. Eu tenho como demonstrar a existência e precisa ter um objeto determinado. Se eu chego e digo que eu vou ficar bonzinho, isso não resolve. O que significa que eu não vou mais poluir? Né? Qual é o critério, qual é o parâmetro, qual é o filtro que eu vou pôr? Se eu combinar com o causador do dano que eu vou pôr o filtro modelo XYZ, isso é uma obrigação certa e determinada. Certa na existência e determinada no objeto. Se eu faço um acordo com ele para ele ficar bonzinho, isso não é uma obrigação líquida e certa. Nesse ponto, eu preciso, para ter execuibilidade, eu preciso de uma obrigação que tenha objeto determinado, para que eu possa... Porque a obrigação de pagar é muito simples, eu pagar tantos reais com juros e multa, tal. Isso é uma obrigação certa na existência, cheque, uma promissória, ou determinada no objeto. Agora, uma obrigação para eu não violar mais a lei, isso é uma obrigação vaga. Eu preciso ter o cuidado, porque se eu não tiver esse cuidado, o causador do dano vai até assinar o compromisso, mas eu não consigo liquidá-lo. Eu preciso de liquidez nesta obrigação. Mesmo sendo uma obrigação de conduta, ela sendo certa na existência e determinada no objeto, ela pode ser tomada por termo. A sanção pecuniária no compromisso de ajustamento de conduta tem caráter cominatório, não compensatório. Por que ele não pode ser compensatório? Por causa daquele velho problema. O causador do dano não tem disponibilidade do interesse. Com o passar do tempo, houve ampliação do objeto. Eu já disse aos senhores que isso foi um fruto de conquista de jurisprudência. Ele começou como termo de adequação de conduta, depois replantar em matéria ambiental e até mesmo pagar. Pagar, por exemplo, multas, pagar uma verba por fundo, que acaba sendo um pouco uma ampliação de objeto.
Outra característica do compromisso de ajustamento de conduta é que ele dispensa testemunhas instrumentárias. Não é necessário testemunhas. Nada impede que haja testemunhas, mas mesmo que não haja, isso não invalida o título. E falando em título, que título é esse? É um título executivo extrajudicial, anulável pelos vícios do ato jurídico em geral. Fraude, dolo, coação, simulação, etc. Ele não precisa de homologação judicial, exceto se ele for tomado em juízo e a homologação se destinar à extinção do processo. Ele não tem natureza contratual. Isso já ficou claro. Por quê? Porque não há poder de disposição. Embora ele tenha um caráter negocial, é uma declaração de vontade do poder público coincidente com a do particular. Mas é um negócio jurídico, mas ele não tem caráter contratual. Portanto, quanto aos efeitos do compromisso de ajustamento de conduta, eu lembro aos senhores, só recapitulando, que o início da eficácia dele, na verdade, depende do que estiver disposto no próprio termo. E se ele limitar a responsabilidade do causador do dano? Vale? A meu ver, vale, como garantia mínima. Os colegitimados e colesados que não concordarem entrem na justiça e, se eles convencerem o juiz, muito bem, será uma questão ainda para ser apreciada. E o próprio tomador do compromisso? E esse pode entrar em juízo? Vejam, aqui a questão é diferente. Eu disse que é uma garantia mínima. O Ministério Público toma do causador do dano o compromisso dele pôr um filtro na chaminé. Eu já disse que um colegitimado pode achar que aquela solução não é satisfatória e pedir mais. E o próprio Ministério Público que tomou o compromisso, ele pode pedir mais? Normalmente não faz sentido. Se ele mesmo concordou que o filtro é satisfatório, como ele pediria mais? A não ser que ele verifique documentadamente, com perícia, com tudo, que com o passar do tempo, aquele filtro que foi combinado não resolveu o problema ou até se agravou. Proibir que o mesmo colegitimado entre em juízo não faria sentido. Nós temos que entender que o que está em jogo são direitos que não são do legitimado, e sim dos substituídos processualmente. Já falei da natureza do título executivo, que é uma obrigação certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto. Agora falta dizer aos senhores o que não pode ser feito no compromisso de ajustamento de conduta. Quais são as suas vedações? A primeira é óbvia. Eu não posso dispor do direito material que está em jogo. Segundo, que é consequência do primeiro, eu não posso renunciar e nem fazer uma verdadeira transação, porque isso seria disposição do direito material, que não é meu como tomador do compromisso. Não é do órgão público que toma o compromisso. Terceira característica, se ele estabelecer limites máximos de responsabilidade, é ineficaz. Ele não pode estabelecer limites máximos. Ele é uma garantia mínima. Quarta regra, ele não pode vedar o acesso à jurisdição, nem individual nem coletivo, que é uma garantia constitucional. E ele não cabe, evidentemente, já está implícito, para renúncia nem dispensa de direitos. Muito bem. Agora, eu termino a parte do compromisso de ajustamento de conduta e retomo a questão do acordo de não persecução cível, que eu tinha prometido aos senhores que eu ia falar logo mais. O acordo de não persecução cível é diferente do acordo de não persecução penal. Diferente não só no nome, não só no dispositivo legal que contempla cada um, é diferente nos seus fundamentos, nas suas finalidades. O acordo de não persecução civil, ou civil, foi previsto, sim, na lei, no pacote anticrime, Lei 13.964/19, alterando o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa. E o acordo de não persecução penal foi introduzido pela mesma Lei 13.964, mas criando um artigo 28A no Código de Processo Penal.
Só que eles são bem diferentes, porque no acordo de não persecução penal, o que está em jogo é o direito de punir do Estado. Ou seja, o legitimado privativo para ação penal pública combina com o autor do crime que ele, legitimado privativo, não vai agir. Já o acordo de não persecução civil, o direito que está em jogo não é do Estado. O legitimado ativo não é só o Ministério Público e nem é privativo. Ao contrário, no civil a legitimação é concorrente e disjuntiva e o direito que está em jogo é dos integrantes do grupo. Os senhores vão dizer, bom, mas isso tudo eu já sabia. Sim, isso tudo nós já sabemos. Mas a partir desta distinção, os senhores vão ver as consequências que nós vamos tirar. O acordo de não persecução civil, quais são os requisitos para que ele possa ser tomado? O artigo 17, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, foi mantido. Ele diz que a ação principal, ação civil pública, de improbidade administrativa, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Então, pode ser o Estado, o membro, pode ser a União, o Distrito Federal, o município, dentro de 30 dias da efetivação da eventual medida cautelar. O parágrafo 1º desse artigo 17 vedava qualquer possibilidade de acordo, transação ou conciliação nessas ações. Não podia ter, não podia. Esse parágrafo 1º foi revogado por uma medida provisória em 2015 para permitir acordo. Coisa muito perigosa numa ação civil pública, não é verdade? Porque, às vezes, o prefeito ele pode querer fazer um acordo com um aliado político, que, aliás, o ajudou na campanha, que financiou sua campanha, e, às vezes, esses acordos poderiam envolver transação ou conciliação. A lei proibia, mas a medida provisória 703 de 2015 revogou a proibição. Felizmente, essa medida provisória teve vigência encerrada. Ela não chegou a virar lei, felizmente. E em 2019, a Lei 13.964 fez uma nova incursão no artigo 17 da Lei da Ação Civil Pública, fez uma nova incursão no artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, na Lei 8.429 de 92. O que ela fez? Ela alterou esse parágrafo 1º que vedava o acordo, transação ou conciliação, e, ao contrário, permitiu o acordo. Mas não um acordo de transação. Permitiu um acordo de não persecução civil. Foi aí que ela criou esse acordo de não persecução civil, uma novidade no nosso direito. E esta lei, inclusive, tinha um artigo 17A, que foi vetado, que dizia o seguinte: o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar esse acordo de não persecução civil, desde que ao menos advenham os seguintes resultados. Primeiro, integrar o ressarcimento do dano. Vejam, a preocupação sempre foi, desde 1985, integrar o ressarcimento do dano. Preocupação correta. Segundo, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida. Terceiro, o pagamento de uma multa. E depois tinha uns parágrafos disciplinando mais alguns detalhes desses requisitos do acordo de não persecução civil. Só que aí aconteceu um problema. O presidente da República resolveu vetar o artigo 17A. Por quê que ele vetou? Ele vetou por uma razão muito simples. O artigo 17A cometia ao Ministério Público os requisitos para celebrar o acordo. O presidente da República disse: esse artigo está em contradição com o artigo 17, porque esta ação pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Não está certo só o Ministério Público tomar esse acordo.
e ele vetou o artigo 17A. Com isto, o argumento até faz sentido, mas com isto surgiu um problema. Qual o problema? Esse acordo de não persecução civil não tem regulamentação nenhuma. Nenhuma. Como fazer? Eu acredito que esses requisitos do artigo 17A, que não estão em vigor, porque o artigo foi vetado, mas eu acredito que eles têm valor doutrinário. Eles podem nos ajudar a melhor enfrentar a questão. Os ministérios públicos têm discutido essa questão e eles têm, a nível administrativo, entendido que eles, da sua parte, só devem concordar quando haja integral ressarcimento do dano. Por quê? Por tudo aquilo que nós vimos aqui falando até agora, na aula de hoje. Quais são os motivos? Os motivos são os seguintes. O Ministério Público, assim como o Estado, o município, os órgãos públicos, eles não são titulares daquele interesse. Aquilo lá é bem da coletividade. Aquele dinheiro que foi desviado do poder público por ato de improbidade, aquilo lá é dinheiro que deixou de ir para a escola, para a saúde, para os transportes. Isso é dinheiro da coletividade, não é dinheiro do administrador. Não é dinheiro do Ministério Público para ele poder dispensar o integral ressarcimento do dano. Então, a meu ver, nós devemos aplicar de maneira correta os mesmos requisitos que estão apontados nesse parágrafo, que, embora vetado, ele não tem valor de norma legal, mas tem valor doutrinário. Concluindo, sobre o acordo de não persecução civil, eu quero lembrar aos senhores que o integral ressarcimento do dano continua em pé, porque o veto ao artigo 17 foi apenas porque havia uma impropriedade nesse artigo 17A, perdão, o veto ao artigo 17A. Havia uma impropriedade nele de mencionar apenas o Ministério Público como o tomador do compromisso de ajustamento, quando ele não é o único que pode tomar esse compromisso. Aliás, esse acordo de não persecução civil. Esse acordo pode ser tomado tanto pelo Ministério Público como pela própria administração. Agora, eu pergunto aos senhores o seguinte: imaginemos que nesse acordo de não persecução civil seja tomado por um prefeito de uma cidade qualquer e ele concorde com o ressarcimento parcial do seu próprio secretário que causou o dano, com condições extremamente generosas para ele repor esse dano parcial em 50 anos. O que a administração, o Ministério Público, o cidadão podem fazer? Nada? O que os senhores acham? Eu acredito que o cidadão, por meio de ação popular, a administração mesmo, por outros administradores, desde que respeitados os problemas de prescrição, etc., e o próprio Ministério Público, podem questionar esses acordos em juízo. Porque eles não são verdadeira transação. Eles são acordo de não persecução civil. Nada se prevê na lei de que possa haver dispensa de valores de responsabilidade. As exigências, apesar do veto, continuam inteiras, como valores doutrinários. Nem o membro do Ministério Público, nem o administrador pode dispensar o que não é deles. Então, é assim que eu vejo esta questão. Agora, nós vamos entrar na parte final da nossa exposição. Os elementos objetivos da demanda, nós estamos aqui falando em ação civil pública, nós vamos cuidar da causa de pedido e do pedido. O senhor sabe muito bem que os elementos que identificam uma demanda são 3. As partes, o pedido e a causa de pedido. O pedido e a causa de pedir são elementos objetivos, ou seja, eles correspondem ao objeto litigioso do processo. E as partes são os elementos subjetivos, o autor, o réu, os intervenientes, etc. Muito bem. Por que são importantes esses elementos? Porque são eles que identificam uma ação. Eu preciso deles para saber se 2 ações são iguais ou não, de dependência. Se são conexas ou não. Se há coisa julgada ou não. Então,
os elementos que identificam a ação é que vão me dar essas respostas. Quanto ao objeto do processo, ele se distingue do objeto do pedido. O objeto do pedido é o bem da vida que está sendo pedido naquela ação. Por exemplo, uma indenização, o filtro na chaminé, a anulação daquela cláusula abusiva, isso é o objeto do pedido. Agora, qual é o objeto do processo? Todas as questões que estão em discussão. A responsabilidade, a existência ou não do dano. Então, o objeto do processo é mais amplo. O objeto do pedido é aquilo que o autor pede para o bem da vida que está sendo pretendido. Muito bem. Vamos falar sobre a causa de pedir. Os senhores sabem que a causa de pedir pode ser próxima ou remota. A causa de pedir próxima são os fundamentos de fato nos quais se baseia a ação. E a causa de pedir remota são os fundamentos de direito da ação. Vamos dar um exemplo aos senhores. Os senhores imaginem que eu estou andando na rua e o José bate o carro dele contra o meu. Muito bem, eu entro com uma ação reparatória de perdas e danos. Qual a causa de pedir próxima? É o fato, foi a colisão. Me causou danos. Isto é a causa de pedir, eu vou ter que provar esses fatos que eu estou alegando. Mas quais são os fundamentos de direito? É o descuido, a irresponsabilidade, a negligência, a falta de cuidado do outro motorista que me causou dano, gerando o dever de indenizar. Muito bem. Vamos agora pegar na ação civil pública. Tanto na ação civil pública, como nas ações em geral, os fundamentos da decisão normalmente não são alcançados pela coisa julgada. Normalmente não são alcançados. Normalmente, o que se torna imutável é o dispositivo. É o dispositivo. É aquela parte da decisão, da sentença, do acórdão, onde ele responde ao pedido do autor. Sim, não, vai pôr filtro, não vai, anula a cláusula, não anula a cláusula. Isto é que acaba sendo a coisa julgada. Os fundamentos não vão se tornar imutáveis erga omnes. O que é erga omnes? Erga é uma preposição em latim que é sinônimo de contra omnes. Contra, aliás, em latim também existe a preposição contra. Tanto contra quanto erga são sinônimos. Erga omnes é aquela sentença que, uma vez transitada em julgado materialmente, ela vai se tornar imutável para o grupo e para toda a coletividade. Então, esta é a decisão imutável erga omnes. E o que é uma decisão imutável ultra partes? É que a coisa julgada pode ultrapassar as partes formais do processo. Isto é uma particularidade que ocorre em poucas ações, pouquíssimas, como na ação civil pública, na ação coletiva ou na ação popular. Ou na ação de inconstitucionalidade declaratória, ou de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. São poucas ações que podem produzir imutabilidade contra todos ou além do grupo. Porque, normalmente, a imutabilidade que é gerada numa ação fica limitada às partes. Outras pessoas podem discutir a mesma coisa, o mesmo bem da vida, numa ação comum, mas não numa ação civil pública ou numa ação coletiva que sejam julgadas procedentes ou até mesmo com improcedência por motivo outro que não a falta de provas. Eu queria dizer aos senhores que, na ação civil pública, parece-me muito importante que a causa de pedir e o pedido sejam muito bem explicitados na petição inicial. O senhor fala, bom, isso em qualquer ação? Sim, toda ação é importante. Mas na ação civil pública é mais importante ainda. Por quê? Em primeiro lugar, para permitir que a defesa faça uma resposta adequada, que ela se prepare. Isso é uma garantia também para o réu. Segundo, e agora é o ponto que nos chama a atenção, uma causa de pedir corretamente formulada e um pedido corretamente exposto
vão ser muito importantes para delimitar o alcance da coisa julgada em caso de procedência da ação. Porque quando a ação é julgada procedente e ela vai criar um benefício para o grupo lesado, para eu saber exatamente quem vai ser atingido, qual a extensão subjetiva do grupo que está sendo alcançado, qual o alcance objetivo daquela decisão, eu preciso de uma coisa julgada que responda a um pedido claro, preciso. A correta extensão da imutabilidade do deciso aos lesados que não foram parte na ação vai depender estritamente da correta formulação da causa de pedido, do pedido numa ação civil pública. Para saber se aquela decisão ultrapassa as partes e pega toda a sociedade ou não, e se ela ultrapassa as partes, mas fica limitada ao grupo determinável, eu preciso de uma causa de pedido, de um pedido bem delineados na ação civil pública. O pedido correto terá importantes consequências, principalmente na liquidação e na execução. Se não, vejamos. Senhores, imaginem, dentro dos limites objetivos da coisa julgada, a seguinte questão. Numa ação civil pública, o juiz condena a ré, a empresa, a fechar a fábrica porque ela polui. Muito bem, transita em julgado, fecha a fábrica. Numa ação individual, um indivíduo que mora naquela cidade, que alega que estava sofrendo com aquela poluição, ele pode pedir uma indenização com a mesma causa de pedir? Sim, lógico que ele pode. Ele vai ter que discutir outra vez a causa de pedir? Vejam, já foi reconhecido isso na ação civil pública que a empresa polui. Ele vai ter que provar outra vez? Pelo sistema do Código de Processo Civil de 73, ele teria que provar isso. Porque o que foi decidido na ação foi apenas se fecha ou não fecha a fábrica. O porquê polui, isso não é coisa julgada no sistema do Código de Processo Civil antigo. No atual, ele também vai ter que discutir isso outra vez, salvo se a questão de se polui ou não polui foi resolvida como uma questão prejudicial incidente. Esse cuidado, muitas vezes, é preciso ter na ação civil pública, pensando no resultado. O ideal é fazer o pedido correto já. Eu, como promotor, eu faria uma ação civil pública pedindo para o juiz reconhecer a existência da poluição, condenando a fábrica a pagar os danos individuais a casos sofridos por quem tenha como provar o nexo de causalidade e tenha sofrido danos com aquela poluição, e também pediria o fechamento da fábrica. Então, eu pediria isso na petição inicial. Mas, caso esse descuido seja cometido na petição inicial e ela só peça o fechamento da fábrica, isso vai criar problemas na execução. Vai criar. A melhor, ou talvez uma forma de tentar diminuir a complexidade do problema seria para as matérias em que caiba uma questão prejudicial incidente, que isso seja expressamente decidido pelo juiz. Então, aqui entra o cerne da questão. Há algum modo de a decisão da ação civil pública aproveitar aos indivíduos? A resposta é sim. Para alguns, e esta é a posição respeitabilíssima da nossa sempre mestra, querida professora Ada Pellegrini Nover, para ela, na ação civil pública, sempre há o transporte da coisa julgada in utilibus da ação coletiva para a ação individual. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer o seguinte: uma vez julgada a ação civil pública, aquilo que na ação coletiva foi reconhecido, em tudo aquilo que for útil, aquilo pode ser aproveitado nas ações individuais. Para ela, isto é uma consequência da coisa julgada na ação civil pública. É para isso que existe a ação civil pública. Algo que já está contido nos limites do pedido da ação civil pública. Esta interpretação é a mais benéfica para os lesados, para o grupo, para os legitimados ativos. Entretanto, a mim me parece que, embora seja uma interpretação excelente, boa, de alcance social,
ela é uma interpretação perigosa, porque o réu não vai concordar, nós não sabemos se o juiz vai aceitar essa teoria. Eu acho que o mais acertado é o autor explicitar no pedido que ele pede na inicial a reparação dos danos difusos e coletivos e também dos individuais homogêneos. Pronto, faz o pedido. Para eu poder transportar aquilo na ação, com a ação pública da ação privada, não é uma mera consequência da coisa julgada. Sim, eu entendo, eu concordo, eu acho que está bem equacionado isso, ela tem razão, mas eu vou depender do juiz, eu vou depender da interpretação do tribunal, das oscilações da jurisprudência. Eu, se fosse o autor da ação, eu não iria deixar esse tremendo desse problema para ser discutido daqui a anos na hora da execução. Eu já faço na ação civil pública o pedido de reparação dos danos difusos e também dos interesses individuais homogêneos. Me parece que é a solução mais segura. Em suma, eu quero dizer aos senhores que o pedido nos processos coletivos deve levar em conta a classificação dos interesses individuais. Difusos, coletivos, individuais, homogêneos, aquela distinção que nós já conhecemos bem. Por quê? Porque se o interesse for difuso e eu só estou pedindo a reparação difusa, o pedido vai ser um. Se eu estou pedindo reparação a interesses coletivos, o pedido é outro, é para os integrantes do grupo. No primeiro caso, não, é erga omnes, no segundo é ultra partes. Se a questão envolver interesse individual homogêneo, é ultra partes também, mas o benefício é divisível. O que vai acontecer com a indenização? O difuso vai para o fundo. No individual homogêneo vai ser repartido entre os lesados. Então, o proveito in utilibus existe. Depende do pedido, eu concordo. Só que eu preciso ver a coisa julgada, como é que vai ser feita. Se ela for de procedência, ela sempre vai beneficiar o grupo. Sempre, em maior ou menor extensão, dependendo do interesse ser difuso ou individual homogêneo, se ele é de grupo divisível ou indivisível, determinável ou indeterminável, mas a coisa de procedência vai beneficiar o grupo. E a improcedência, ela não prejudica o grupo, exceto se for por procedência por motivo outro que não a falta de provas. Então, neste caso, eu vou usar quais regras para aplicar a coisa julgada? Vocês vão dizer, da Lei da Ação Civil Pública. É pouco. O artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, ele foi alterado para tentar limitar a coisa julgada aos limites da competência territorial do juiz prolator, mas, na verdade, esta alteração foi inócua, porque se o dano tiver caráter regional ou nacional, a competência territorial, entre aspas, do juiz prolator atinge todo o território da lesão. Com base no quê? Com base no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. O senhor fala, bom, mas então isso se aplica para a defesa do consumidor? Não. Aplica-se para a defesa do consumidor e de qualquer interesse transindividual, até difuso, até que não seja do consumidor. Por quê? Por causa do microsistema da tutela coletiva. Ou seja, há um sistema de tutela coletiva no qual o Código do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública e outros diplomas se integram de um sistema geral para que eu possa usar as regras do artigo 91, do artigo 93 do Código do Consumidor para a defesa de qualquer interesse transindividual. Então, a coisa julgada na tutela coletiva, a meu ver, concluindo, não é que eu recuse a teoria do pedido implícito. Eu acho que a teoria do pedido implícito é uma teoria que a professora Ada desenvolveu com brilho, com razão, mas é uma teoria que expõe o grupo a um certo risco, porque a teoria mais segura é a teoria do pedido expresso. Eu sugiro aos senhores que na ação civil pública o pedido seja formulado já com vistas a atingir os interesses individuais homogêneos, também quando for o caso. Muito obrigado. Então, eu me despeço de todos e me ponho às ordens dos senhores para perguntas, mesmo depois que encerre essa aula. Uma boa noite a todos. Obrigado.